Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para tentar montar o grande quebra-cabeça da macroeconomia. Vamos falar do modelo mestre que conecta todas as peças, o modelo de oferta e demanda agregada, ou simplesmente OADA. É a ferramenta que nos ajuda a enxergar o mapa das grandes forças que movimentam a economia de um país. A gente sempre se pergunta, né? Como é que essas coisas todas se encaixam? Preço subindo, a produção do país aumentando ou diminuindo, o nível de emprego. Por que tem horas que a economia parece que vai decolar e em outras a gente enfrenta desemprego e inflação tudo ao mesmo tempo? A resposta está em entender essa dança entre o que a gente produz e o que a gente gasta em escala nacional. É exatamente aí que o modelo OAD entra em cena. A grande força dele é conseguir unificar a análise de curto prazo, onde a demanda tem um papel gigante, com a de médio prazo, que é quando a capacidade de produção da economia é o que realmente manda no jogo. Ok, para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa entender as duas peças principais. Vamos começar pela primeira, o lado da demanda. Basicamente, o total de gastos de todo mundo na economia. Essa é a famosa curva de demanda agregada. A ideia dela é bem intuitiva, na verdade. Pensa assim, quando o nível geral de preços sobe, a quantidade total de coisas que todo mundo, pessoas, empresas, governo, quer comprar, tende a cair. E o contrário também vale. Para quem estuda economia mais a fundo, essa curva é derivada de outro modelo, o ISLM. Mas o que importa aqui é essa lógica central, a relação inversa entre preços e produto. E por que essa curva é inclinada para baixo? É uma reação em cadeia fascinante, um verdadeiro efeito dominó. Vamos seguir esses 4 passos. Tudo começa com o passo 1, os preços sobem. Isso nos leva direto para o passo 2. O poder de compra do dinheiro que a gente tem na mão diminui. Com menos dinheiro real circulando, o preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros, sobe. É o passo 3. E para fechar, no passo 4, juros mais altos desestimulam os investimentos e o consumo, o que acaba reduzindo a produção total. Uma coisa vai levando a outra. Agora, um ponto importante. Essa curva não é estática. Decisões de política econômica podem literalmente mover a curva inteira de lugar. Por exemplo, se o governo decide gastar mais ou se o Banco Central injeta mais dinheiro na economia, a demanda agregada aumenta, não importa o nível de preços. Isso desloca toda a curva para a direita. Beleza, entendemos a demanda. Agora vamos virar a moeda e olhar a outra metade da equação, o lado da oferta, o lado de quem produz. Aqui a gente tem a curva de oferta agregada. Ela conta a história pelo lado dos produtores. De forma bem simples, ela nos diz que, no curto prazo, quando o nível de preços aumenta, as empresas se sentem incentivadas a produzir mais. E essa relação tem tudo a ver com o que acontece no mercado de trabalho. A lógica aqui também é uma sequência. Olha só, passo 1, a produção aumenta. Para isso acontecer, as empresas precisam contratar mais gente, certo? Então vamos para o passo 2, o desemprego cai. Com menos gente procurando vaga, o poder de barganha de quem trabalha aumenta. Isso leva ao passo 3, salários mais altos. E por fim, no passo 4, para cobrir esse custo maior com salários, as empresas repassam isso para os preços. É assim que mais produção, no curto prazo, acaba levando a preços mais altos. E aqui entra um fator psicológico, mas que é absolutamente crucial: as expectativas. Se todo mundo na economia, trabalhadores, empresários, começa a achar que a inflação vai subir, os salários já são negociados contando com esse aumento. Isso eleva os custos de produção na hora e pronto, a curva de oferta inteira se desloca para cima. Agora vem a mágica. Vamos finalmente juntar essas duas curvas e ver como a economia encontra o seu ponto de equilíbrio. É como se fosse o ponto de encontro, onde quem compra e quem vende, na economia inteira, chega a um acordo. Onde a curva de oferta cruza com a de demanda, ali a gente tem o nosso equilíbrio de curto prazo. Esse ponto é como uma fotografia da economia naquele momento. Qual o nível de produção e qual o nível de preços que deixam todo mundo satisfeito, tanto quem gasta quanto quem produz. Mas a economia tem também uma espécie de ponto de gravidade, uma âncora de longo prazo. É o que chamamos de nível natural de produção. Pensa nele como o potencial máximo que a economia consegue produzir de forma sustentável, considerando a tecnologia, o capital, a força de trabalho. É para lá que a economia sempre tende a voltar. Então, o ponto crucial é essa diferença. No curto prazo, a economia pode funcionar acima ou abaixo do seu potencial, muitas vezes por causa de choque de demanda. Só que, no médio prazo, os preços e as expectativas vão se ajustando e a economia acaba sendo puxada de volta para o seu nível natural, que é definido pela sua capacidade de produzir, ou seja, pelo lado da oferta. E esse retorno ao nível natural não acontece por acaso. A economia tem um mecanismo de autocorreção. Por exemplo,
Se a economia está superaquecida, produzindo demais, o desemprego fica muito baixo e isso faz as expectativas de inflação subirem. Essa mudança de expectativa desloca a curva de oferta para cima, o que naturalmente dá uma esfriada na economia e a traz de volta para o seu ritmo sustentável. É aqui que o modelo realmente mostra seu valor. Vamos aplicar tudo isso a 2 cenários clássicos do mundo real para ver como ele funciona na prática. Primeiro cenário, bem comum. O Banco Central decide injetar mais dinheiro na economia para tentar dar um gás no crescimento. O que será que o nosso modelo prevê que vai acontecer? Vamos acompanhar a história completa. No começo, essa injeção de dinheiro empurra a demanda agregada para a direita. No curto prazo, parece ótimo. A produção aumenta, o desemprego cai, um verdadeiro boom. Mas essa festa tem um preço, literalmente. A inflação sobe. Com o tempo, as expectativas se ajustam a essa nova realidade de preços mais altos. E o que acontece? A curva de oferta se desloca para cima. A economia então volta para o seu nível natural de produção. O resultado final é permanente, a mesma produção de antes, só que com um nível de preços mais alto. Isso ilustra de forma brilhante um dos princípios mais importantes da economia. No médio prazo, a moeda é neutra. Ou seja, mexer na quantidade de dinheiro pode até criar um efeito temporário na produção, mas, no fim das contas, não altera a capacidade produtiva real de um país. Só afeta os preços. Certo, agora vamos para um cenário bem mais doloroso. Imagine que o preço do petróleo dispara no mundo todo. Isso é um choque de custos direto na veia de quase todas as empresas. O choque desses força a curva de oferta agregada a se deslocar para cima e para a esquerda. O novo equilíbrio é péssimo, é o pior dos dois mundos. A produção cai, o que significa mais desemprego, e ao mesmo tempo os preços sobem. Esse fenômeno tem um nome que descreve bem a situação: estagflação. Na prática, é quando a conta do supermercado sobe, enquanto o vizinho pode perder o emprego. Então, depois de tudo isso, qual é a principal lição que a gente pode tirar? A grande mensagem do modelo OA-Day é a seguinte: políticas de estímulo à demanda, como gastos do governo ou ações do Banco Central, são sim ferramentas poderosas para gerenciar a economia no curto prazo. Mas para ter um crescimento forte, sustentável, no médio e longo prazo, o que realmente conta é a capacidade produtiva da economia, ou seja, o lado da oferta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. Sabendo que muitos estímulos geram ganhos temporários na produção, mas podem deixar uma inflação mais alta como herança, como encontrar o equilíbrio certo? Como resolver os problemas urgentes de hoje sem comprometer a saúde da economia no futuro? Fica aí a reflexão.